Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter feito a sua inscrição para ouvir e acompanhar essa aula de hoje. Eu vou falar sobre como os seus comportamentos podem melhorar significativamente a relação com seus filhos e o comportamento deles. Você tem vivido situações onde seu filho ou seu aluno tem dificuldades para lidar com frustração? Você tem vivido situações recorrentes de birra? Você tem vivido situações onde é difícil que a criança te escute, que a criança atenda aos seus comandos? Essas são umas das maiores dificuldades e cenários atualmente vividos na família e na escola. Entre esses cenários ainda estão outros cenários, outros componentes mais agravantes, que são as atitudes agressivas, ansiógenas e também já crianças que estão medicadas, que já desenvolveram alguns transtornos. Isso é extremamente lamentável e isso me deixa extremamente entristecida. Há 35 anos na educação, eu tenho me dedicado fielmente a entender melhor o que acontece com as crianças, o que acontece nesse contexto. Tenho estudado muito sobre o desenvolvimento humano através da psicologia social e o período da primeira infância. E o que eu vim constatando nesses últimos estudos é que as experiências infantis da primeira infância reverberam na vida adulta, que os adultos, principalmente pais e educadores, são responsáveis por esse cenário, porque são os pais que apresentam a criança ao mundo, são os professores na escola que ampliam essa visibilidade da criança, que ampliam essa possibilidade de conhecer outras pessoas, outros valores e outras dinâmicas. Portanto, somos nós, pais e professores, os responsáveis por cuidar da saúde mental e emocional das nossas crianças. E eu fui percebendo que, na medida em que o adulto vai se empoderando, que o adulto, pai e professor, vão se tornando autoridades amorosas, vão cada vez mais conseguindo ocupar o seu lugar, o seu papel, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais assertiva, vão conseguindo agir diante dos seus filhos ou alunos com mais leveza, sem reagir, e também vão dando conta de lidar com as suas emoções e com seus afetos. Imediatamente eles vão gerando um cenário muito melhor para a criança e vão, a partir dos seus próprios comportamentos, modificando esse comportamento da criança. Por quê? Esse comportamento tem gerado muita angústia por parte dos adultos. Eu recebo recorrentemente pais angustiados, professores angustiados, com situações do dia a dia dizendo: eu não sei o que eu faço com essa criança, eu já tentei todas as alternativas. Na verdade, eu não acredito em receita pronta, eu acredito que o processo se dá internamente a partir da dialética entre o que vai acontecendo dentro e o que vai acontecendo fora, a partir da dialética, das provocações que a criança mobilizam no adulto, o pai ou o professor, dos sentimentos que ele vai sentindo e a partir do momento em que ele vai se empoderando do que lhe cabe fazer. E o que eu estou chamando de empoderar-se é efetivamente assumir a responsabilidade deste papel, assumir a responsabilidade que lhe confere, realizar essas tarefas com maior competência, com maior leveza, com maior amorosidade. Eu costumo dizer que eu sou privilegiada porque eu posso, nos últimos anos, tanto trabalhar com as crianças, a partir do meu projeto da circulação dos afetos, como trabalhar com os adultos, pais e professores. Isso me confere a possibilidade de investigar e de pesquisar um pouco, de fazer a relação entre o cenário infantil e o cenário dos adultos. E eu tenho percebido com muita clareza, primeiro, o quanto as experiências infantis reverberam na vida adulta. Tem muitos adultos que eu vou tendo que cuidar de algumas atitudes limitantes, de alguns não saberes, de algumas angústias que são provenientes da primeira infância. Assim como quando imediatamente há uma intervenção
com a criança, imediatamente o adulto consegue reorientar a sua conduta, a criança responde de uma maneira bastante rápida e eficiente. É muito fácil reconduzir as crianças num processo de tornarem-se agentes do seu próprio processo, e é um pouco isso que eu vou falar. Ao longo desses estudos e dessa experiência, eu fui elencando 4 aspectos que eu acho que são fundamentais no processo de empoderamento dos pais e dos professores, porque o objetivo maior é a criança. É garantir para a criança um ambiente saudável, é garantir para a criança recursos internos para lidar com a vida, com as adversidades, com as frustrações. É garantir para a criança habilidades socioemocionais que possam lhe conferir maior destreza para estar nos relacionamentos e nos grupos em que ela vai fazer parte. Eu sempre digo que, tanto na escola, quando eu tinha cargo instituído, quanto no espaço integrar, naquilo que eu faço, eu sempre estou realizando o meu fazer a serviço das crianças. Mesmo quando eu estou trabalhando com os adultos, eu não perco de vista que são esses adultos melhores, mais empoderados, que poderão também trazer benefícios para as crianças em que eles estão se confrontando, com as crianças em que eles estão se relacionando. Então vamos lá. Primeiro ponto importante. Sem sombra de dúvida, quando nós estamos diante desse cenário de dificuldade para colocar limite, de agressividade das crianças, crianças já medicadas, crianças que fazem birra com regularidade, crianças ansiosas, crianças com dificuldade para atender os comandos dos adultos. Esse cenário, em primeiro lugar, causa muita angústia para os adultos que estão se relacionando com essa criança, sejam eles os pais ou sejam eles os professores. Em segundo lugar, esse cenário produz uma sensação de solidão e uma sensação de impotência. E isso é um pouco do que eu vou tratar aqui com vocês. Quando a gente está numa situação de solidão e de impotência, inevitavelmente nós paralisamos, né? Paralisamos porque não estamos dando conta de fazer um movimento diferente. Mas olhar para o nosso filho, que está com alguns comportamentos que não nos parecem aceitáveis, ou olhar para o nosso aluno, gera um desconforto, gera uma dor. E é a partir dessa dor que a gente faz novos movimentos, que a gente busca outras saídas. E eu imagino que se você se inscreveu para essa aula, é porque você vem sentindo esse desconforto e quer buscar novas saídas. Seja muito bem-vindo. Existem muitas saídas para esse processo. Eu sou testemunha viva de quando nós estamos mais empoderados, quando nós estamos atuando com muito mais intencionalidade do nosso fazer, nós imediatamente recebemos as respostas das crianças. De que forma? Primeira coisa, de fundamental importância que vocês, pais e professores, tenham clareza de qual é a tarefa neste lugar que vocês ocupam. Quero dizer que pais e professores são relações e papéis complementares, mas diferentes. São os pais os primeiros modelos de autoridade para as crianças, são os pais que ensinam valores, são os pais que apresentam essa criança ao mundo e à vida, são os pais que dão as primeiras sustentações para a criança, e é no grupo familiar, a partir dos pais, que essa criança vai aprender a se comunicar, a se vincular, a estar na vida. Ela vai constituir a personalidade dela, ela vai aprender como ela deve se comportar nos diferentes ambientes. Quando ela vai para a escola, ela amplia esse conhecimento a partir das atividades e do processo de aprendizagem envolvendo a coletividade, que é o processo da escola. Em primeiro lugar, vamos deixar claro qual é a tarefa que me cabe. Quando a gente tem noção da tarefa que nos cabe enquanto pais e educadores, é de fundamental importância também que a gente assuma a nossa autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade é poder olhar para o meu filho ou para o meu aluno e dizer: eu sou o responsável por essa criança.
Eu sou responsável por ensinar a essa criança aquilo que ela ainda não sabe. Eu sou responsável por dar recursos para essa criança. Quando a gente olha para isso, para alguns é extremamente angustiante, para outros é extremamente libertador. Eu quero te dizer, como mãe e como educadora, que no meu processo de desenvolvimento e de busca, eu fui mergulhando cada vez mais a partir de uma dificuldade de desconforto vivido com o meu filho, mas foi esse momento desconfortável que me deu a possibilidade, primeiro, de olhar e falar, uau, eu sou responsável. E a angústia tomou conta de mim. Mas imediatamente, logo depois do desconforto e da angústia, veio uma leveza, porque eu pude pensar, bom, se eu sou responsável, se sou eu que vou cuidar desse cenário, desse processo de aprendizagem do meu filho, eu posso realizar mudanças, eu posso fazer diferença. E aí começou a minha caminhada. Então, assumir-se responsável é trazer para si a responsabilidade dessa educação e entender que se o cenário que você está vivendo não está confortável, se o cenário que você está vivendo não está produzindo bem-estar para os envolvidos, principalmente para a criança, você pode realizar mudanças, mudando o seu comportamento. Quando você muda o seu comportamento, imediatamente você convida a criança a mudar o comportamento dela e imediatamente a relação melhora em 100%. Eu garanto isso para você. Uma vez que você já assumiu a sua autorresponsabilidade do seu papel de pai ou de educador, você precisa entender que tanto pais quanto educadores são autoridades. São os primeiros modelos de autoridade para a criança. Sabe o que significa autoridade? Autoridade é aquele que ajuda a crescer. Autoridade é o indivíduo, é a referência, é o modelo da criança e ela vai se comportar a partir de nós. A criança está nos olhando, nos espionando o tempo inteiro, ela está observando os nossos comportamentos e ela vai fazer igual. Muito mais do que aquilo do que a gente diz, é aquilo com que a gente faz. Quando a gente sabe disso, a gente precisa cuidar mais para tentar manter a nossa coerência deste lugar de autoridade. Assumir a autoridade significa que nós precisamos fazer um investimento na nossa autoridade de pais. Por quê? É muito comum as pessoas fazerem um investimento na autoridade que ocupa enquanto profissionais e vai esquecendo que a autoridade enquanto pais também precisa de um investimento. Primeiro que não tem escola para pais, né? Lamentavelmente. A gente é pai na medida em que a gente tem um filho e nós vamos aprendendo a se tornar pai e vamos nos tornando melhores pais nessa relação, num tempo contínuo, até porque os filhos vão exigindo de nós mudanças, vão exigindo de nós uma tarefa que é dinâmica, porque em cada fase da vida eles precisam de um modelo e o tempo todo a gente precisa estar se reinventando. Investir na autoridade é primeiro se conhecer bem. Se conhecer bem é tomar posse daquilo que você tem de possibilidade, de potencialidade para poder estar no relacionamento com o seu filho ou com o seu aluno. Quais são as suas competências? Quais são as suas habilidades? O que você suporta fazer bem nessa caminhada onde você é o modelo, onde você é o guia dessa criança? Porque o pai é o primeiro guia, o pai e a mãe dessa criança e depois os professores. E, em segundo lugar, poder olhar para aquilo que ainda ali é frágil, que eu vou chamar de fragilidade, e na medida em que você vai conhecendo um pouco isso, podendo lançar a mão das suas potencialidades, das suas forças para trabalhar a favor daquilo que lhe é frágil. É poder transitar na potencialidade e na fragilidade, usando as suas competências e habilidades a seu favor. Isso é muito importante. Nesse processo de empoderamento dos pais, de fortalecimento da autoridade, é fundamental que cada um possa se conhecer, possa realmente saber quais são as competências, as habilidades e as fragilidades no processo de realizar o papel de pais educadores e de realizar a tarefa. Além disso, eu tenho falado muito sobre a autoridade amorosa. A autoridade amorosa também ela é construída e a gente consegue desenvolver a amorosidade primeiro se somos capazes de fazer conosco mesmo. Porque eu digo regularmente, ninguém leva ninguém para um lugar desconhecido.
Eu não posso oportunizar um caminho para o meu filho, eu não posso ensinar nada para o meu filho se eu não sei fazer. Então, de fundamental importância que comece comigo, né? Por isso que, ao longo desses anos, eu fui confirmando que o meu trabalho com os adultos imediatamente fazia sentido e reverberava na atuação com as crianças. Porque quanto mais empoderados os pais e os professores, quanto mais sabidos de si, quanto mais capazes de lidar com as próprias emoções, com as situações e com as frustrações, mais possibilidade eles têm de suportar esse caminho com a criança e de dar recursos internos e de enfrentamento para ela. Nesse processo é de fundamental importância desenvolver a amorosidade com a gente mesmo. Como significa isso? É entender que todos nós estamos num processo de aprender. Ninguém está pronto, né? A gente está em processo de desenvolvimento constante. Aceitar que somos eternos aprendizes. E quando aceitamos que somos eternos aprendizes, imediatamente nós precisamos nos empoderar da amorosidade para poder suportar quando a gente erra, quando a gente se equivoca, quando a gente não sabe o que fazer. Mas se a gente está no processo, poder dizer, tá tudo bem. Não foi do melhor jeito, eu não agi da melhor forma, eu reagi a algumas situações, mas eu estou no processo, eu estou cuidando disso, eu estou aprendendo. Sendo amoroso com você mesmo, para poder depois exercer autoridade amorosa com o seu filho. Porque autoridade nada tem a ver com autoritarismo, né? Existem duas maneiras de nos tornar autoridade, pelo poder e por competência. Autoridade pelo poder é aquela que nos é dada pelo papel que a gente ocupa. Então, os pais por si só já são autoridade. Os professores por si só já são autoridade. Podem exercer essa autoridade pelo poder que perpassa o viés autoritário. Essa autoridade pelo poder é quando comumente se usa a frase, faça assim porque eu mando. Faça assim porque é desse jeito que tem que ser, eu mando você e você me obedece. Essa é uma autoridade que faz uso do seu poder. A autoridade por competência é uma autoridade onde foi se desenvolvendo habilidades relacionais, emocionais, para poder ser um guia, um interlocutor da criança nessa apresentação que se faz do mundo e da vida para ela. A autoridade amorosa por competência, ela exige um domínio das próprias emoções, ela exige um domínio e uma capacidade de lidar com as frustrações, com os desafetos, com os obstáculos. Quando se vai se constituindo uma autoridade por competência, junto com isso, nós vamos dando conta de exercer essa autoridade com coerência, com coesão, com leveza e sempre com a amorosidade. Não preciso humilhar, não preciso rejeitar, não preciso ter reações inadequadas com o meu filho ou com o meu aluno. Quando a gente está neste processo, a gente é capaz de entender que me faz parte educar, que eu vou educar, mas eu vou educar pelo viés do afeto. E é diferente eu dizer, faça assim porque eu estou mandando, ou porque é deste jeito, dizer, olha, não pode bater no seu irmão, porque quando você bate no seu irmão, você machuca. Você está colocando um limite, você está ensinando um comportamento e está explicando para a criança as razões desse comportamento. Essa é uma autoridade mais amorosa, é uma autoridade que faz uso da sua competência para poder explicar para a criança qual é a importância daquilo que ela está aprendendo. Esse é o segundo ponto. Nós vamos nos tornando autoridades na medida em que vamos nos desenvolvendo, na medida em que vamos lá para a relação com os nossos filhos e alunos, nos desafiando e na medida também que nós vamos constatando assim, aonde eu ainda sou frágil, aonde está a minha potência, como que eu uso a minha potência em favor desta fragilidade. Um outro ponto, e o mais importante, que é um viés muito importante para mim, é aprender a transitar nos afetos e nos sentimentos. Desde 1989 eu venho estudando a circulação dos afetos, foi tema da minha monografia,
partiu de mim, da minha própria história. Eu desenvolvi isso muitos anos com os meus alunos, depois transformei em cursos para pais e para os professores. E recorrentemente, atualmente, eu ainda vejo quanto é difícil nomear, reconhecer, transitar e problematizar os afetos e as emoções. Recorrentemente, com os adultos, eu paro e pergunto: o que você está sentindo agora? O que isso que seu filho fez te provocou de sentimento? E na maioria das vezes as pessoas não sabem. Ou vem uma resposta racionalizada, ou vem uma resposta do tipo: nossa, Maria Amália, eu não sei o que eu senti. Parece bobagem, para algumas pessoas eu já ouvi dizer: ah, que piegas. Eu lamento que se possa pensar assim, mas eu confirmo, tenho certeza absoluta, a partir de mim, a partir dos meus estudos, a partir da minha história, a partir do acompanhamento de crianças e de pais e professores, que os afetos são uma porta de entrada para que nós possamos nos reorientar, nos reconduzir e para que nós possamos agir e ocupar o nosso papel de autoridade com maior competência, com maior assertividade, com maior tranquilidade. Então, é de fundamental importância que nós, adultos, saibamos o que vai acontecendo com a gente nas mais diversas situações e que nós saibamos reconhecer que sentimento é advindo de um determinado comportamento e qual é a minha atitude a partir disso. Por quê? E aí entra o próximo ponto. Na maioria das vezes o que eu vejo na escola e nas famílias são os adultos reagindo aos comportamentos das crianças. E quando o adulto reage, ele reage porque ele não fez contato, porque ele não fez o contato que ele precisa fazer com as próprias emoções e sentimentos, porque ele ainda está num processo que ele não assumiu a responsabilidade desse lugar de educar a sua criança. E quando ele reage, significa o comportamento mobiliza algum sentimento internamente, que ele não faz contato. Então, o que ele faz? Ele reage àquele comportamento inconscientemente. E os danos são sempre muito grandes, porque depois, normalmente, gera um arrependimento. Eu recebo alguns pais dizendo: putz, eu agi de um jeito que não foi bacana, ou eu bati, ou eu gritei, ou eu me exaltei no castigo, ou fui incoerente. E aí é tomado por uma sensação muito ruim. Tudo bem, isso é comum, isso acontece, faz parte do nosso processo de nos constituir pais, porém nós podemos cuidar disso. Nós podemos cuidar para cair menos nas reações da nossa emoção com a nossa criança e cuidar mais para que a gente possa ter uma ação mais bacana, mais intencional, mais clara daquilo que se tem que realizar. Vou tomar uma água para respirar um pouquinho. Bom, diante de tudo isso, esse cenário, essa necessidade de se constituir autoridade amorosa, a necessidade de aprender a transitar com as adversidades, com as frustrações, com as emoções, com os sentimentos, de aprender a reconhecer quando se tem uma ação, quando se tem uma reação. Eu vejo que isso vai gerando nos adultos, pais e professores muita angústia, muita solidão, uma sensação de impotência muito grande. E eu costumo dizer que é quando a gente está neste lugar, mobilizado por essas emoções, que a gente começa o processo de mudança. Então, se você que está aí me ouvindo, em alguma medida, sente um desconforto, se sente angustiado, às vezes sozinho nesse processo de educar seu filho ou seu aluno, se você às vezes olha para o cenário que você está envolvido e pensa: nossa, eu não sei mais o que eu faço, parece que eu já usei todos os recursos que eu sabia, seja muito bem-vindo. É assim mesmo o processo gerador de mudança. Nós vamos procurar as mudanças quando? Quando de verdade o cenário à nossa frente é gerador de dor, é gerador de desconforto. Aí a gente tem um input, um insight para dizer: bom, preciso mudar. Bem-vindo. Eu espero que você assuma efetivamente a responsabilidade que tem com o seu filho ou com o seu aluno, e assumir essa responsabilidade é poder
ter clareza do que te cabe fazer, de qual é a sua tarefa, de qual vai ser o papel, ter clareza da importância de se desenvolver autoridade, de desenvolver autoridade amorosa, de dar limite com afeto, de reconhecer emoções, sentimentos, de reagir menos aos comportamentos infantis e agir com maior intencionalidade, assumir a responsabilidade de poder olhar para essa angústia, para essa solidão, para esse desconforto, dizer, ok, eu tô me sentindo deste jeito, isso não tá bacana, porque eu tô vendo que tá acontecendo isso com o meu filho ou com o meu aluno. Eu tô vendo as dificuldades para lidar com frustração. Eu tô vendo as dificuldades para lidar com limite. Eu tô vendo comportamentos de ansiedade, comportamentos de agressividade. Alguns casos, crianças já medicadas e com transtornos. Eu tô vendo a birra recorrente. Eu quero mudar isso. Na hora que eu faço esse movimento, eu trago a responsabilidade e digo, se eu sou responsável, eu posso mudar. E você pode, sabe como? Mudando o seu comportamento. Na medida em que você mudar o seu comportamento, imediatamente você muda o comportamento do seu filho e a sua relação melhora 100% com ele. Sabe como? Eu vou te contar. Eu comecei a estudar desde muito jovem, mas no ano de 1989 eu criei o projeto A Circulação dos Afetos e foi o primeiro ano que eu desenvolvi esse projeto com os meus alunos em sala de aula e ele foi desenvolvido a partir de mim mesma. Por quê? Porque eu fui uma criança e uma jovem muito quieta, muito reprimida, com um turbilhão de sentimentos e emoções, sem muitos recursos para lidar com eles. O que aconteceu? O que foi acontecendo que eu não tinha os recursos, muitas vezes eu silenciava, eu ficava emburrada, eu ficava quieta, eu me escondia, ou eu ia para um movimento de total descontrole daquilo que eu estava sentindo. E claro, eu gerava cenários muito ruins para mim. Foi mobilizada pela minha dificuldade, né, que eu comecei a estudar, foi mobilizada por isso que eu quis ser professora e com um desejo enorme de que eu faria diferença na sala de aula, que eu queria levar esse conhecimento para os meus alunos. E foi a partir do projeto A Circulação dos Afetos que eu fui criando um cenário intencional, específico para que a circulação dos afetos pudessem circular. Um cenário onde as crianças iam transitar em todas as emoções e aprender a reconhecer, a nomear e a tratar delas. Por quê? Porque eu fui percebendo no cotidiano o quanto as crianças não sabiam, o quanto as raivas, as tristezas, os temores eram geradores de comportamentos inadequados, eram geradores de ambientes mais hostis, de agressividade, de situações difíceis na escola e também em casa. E foi com este projeto que a menina dos meus olhos, desenvolvendo com as crianças, por 18 anos e depois eu transformei esse projeto em curso para pais e professores que eu fui podendo ajudar tanto as crianças quanto os adultos, pais e professores a aprenderem a lidar com as suas emoções e com os afetos. Sabe por quê? Uma das maiores dificuldades nesse cenário, nessa proposta toda é entender como que o que vai acontecendo no cotidiano com o nosso filho ou com o nosso aluno nos afeta. Entender como que os sentimentos podem ser nossos grandes aliados e orientadores. Entender que quando eu aprendo a fazer a conexão entre pensamentos e sentimentos, eu aprendo a ter uma ação diferenciada. Eu aprendo a ter uma ação intencional, uma ação muito mais focada naquilo que eu desejo. Eu aprendo a realizar o meu papel de uma maneira mais competente, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais amorosa. O que eu fui constatando que na medida em que as crianças e os adultos foram aprendendo a transitar nos afetos, eles foram se empoderando. Então eu pude ajudar muitas famílias e muitos pais, a partir das minhas orientações e do acompanhamento com as crianças, a mudarem o cenário de
hostilidade, de estresse, de angústia, que era uma das queixas recorrentes, que ainda é uma das queixas recorrentes, com uma ressalva. Parece que de uns anos para cá isso ficou muito mais forte, isso está permeando muito mais as famílias e as escolas. Na medida em que os adultos vão se empoderando, na medida que os adultos vão aprendendo a lidar com os afetos, na medida que os adultos vão desenvolvendo autoridade amorosa, na medida em que os adultos vão aprendendo a agir com maior clareza e reagir menos, na medida em que os adultos vão dando conta de assumir a responsabilidade de ser guia dos seus filhos ou dos seus alunos, imediatamente eles se sentem mais empoderados, imediatamente eles ocupam o seu lugar de um jeito mais fortalecido, mais coerente e imediatamente se produz uma mudança de comportamento na criança. A relação com os pais melhora, a relação na escola melhora, os comportamentos da criança passam a ter novas nuances. Eu vou te contar 2 exemplos importantes para você ver como é que isso vai acontecendo. Esse trabalho de fortalecimento dos afetos, da autoridade, de se empoderar no seu próprio papel, é um trabalho importante, é um trabalho de investimento que está a serviço da criança, do seu filho ou do seu aluno. É um processo que exige regularidade, que exige constância, que exige coerência, que exige um investimento mesmo por parte de quem efetivamente deseja mudar o cenário dessa criança, deseja criar um novo ambiente. Quando isso se dá, imediatamente esse novo ambiente, essa situação é extremamente visível. De que forma? Recentemente eu estava acompanhando uma garotinha de 6 anos e a queixa dos pais era a irritabilidade, a falta de lidar com limite, reagindo a situações de limite ou de frustração, batendo, mordendo, xingando, chutando. E no Espaço Integrar eu faço um acompanhamento com crianças, que é o projeto da circulação dos afetos. Ele tem começo, meio e fim. Eu trabalho com todas as emoções, eu uso recursos de artes, de música, da literatura e crio situações intencionais de frustração e de desafetos para que as crianças possam lidar com essas emoções e possam aprender a ter recursos de enfrentamento. Tem os combinados, tem as regras, eu venho falando muito, né, sobre a importância das regras e dos combinados. As consequências também já estão colocadas nesse trabalho comigo. E essa garotinha queria sempre sentar ao meu lado na hora das atividades. São encontros 2 vezes por semana, de 2 horas, e o combinado era que a cada encontro 2 crianças é que sentariam do meu lado e eu rodiziando, né, um grupo de 6 crianças. E num determinado dia que ela não ia sentar do meu lado, que ela já tinha sentado, ela fez o maior berreiro e veio tentar me bater, me chutar, e gritando e xingando. Eu não gosto mais de você, eu quero estar do seu lado. Enfim, nesse momento, imediatamente eu ocupei o meu lugar, naquele lugar de educadora, né? E ocupei a minha autoridade amorosa e fiz as minhas atuações e intervenções, que eu também venho falando nos vídeos que eu tenho disponibilizado. Primeiro, a contenção. Peguei essa garotinha no colo, abracei e disse para ela, se acalma. Quando ela veio para tentar me morder ou para me bater, eu segurei, você não vai me bater, você não vai me morder, porque eu não vou deixar, porque esse não é um jeito bacana de você resolver o que você está sentindo. Então você vai se acalmar. Depois que ela se acalmou, eu fui nomeando o que ela estava sentindo. Olha, eu posso entender que você está com raiva, que você ficou triste, que você quer sentar ao meu lado, mas qual é o nosso combinado? Cada encontro são 2 crianças, você sentou no encontro passado, hoje é essa e essa criança, ó, você vai entrar, daqui a 2 encontros é você que vai sentar ao meu lado, fui explicando.
E o que você pode fazer? Se acalmar, sai para tomar uma água, respira, pode sentar na minha frente para participar da atividade, para poder continuar junto com seus colegas. Eu tenho alguém que está comigo nesse trabalho, me assessorando, e essa criança neste momento não conseguiu. Eu falei, bom, então o que você quer fazer? Você quer ficar fora da atividade? Porque a gente não pode parar a atividade porque seus colegas estão esperando. E ela quis sair do ambiente onde ela estava, foi para um outro ambiente. E o que eu fiz naquele momento, né? Continuei a atividade e criei uma situação ainda mais interessante. Quando ela voltou, retomei. Vem cá, senta aqui. Puxa, que chato que você perdeu a atividade. Quando você saiu, nós fizemos um trabalho com tinta, com argila, foi super bacana, seus amigos vão te mostrar. Claro que de novo ela sentiu a frustração e a dor, ia começar a chorar de novo e fui acalmando. Olha, mas vamos ver, quem que escolheu não ficar? Quem que escolheu não participar? Fui mostrando que as atitudes dela que tinham dado aquele desdobramento. Isso foi feito com regularidade em vários encontros onde ela demonstrava e reagia às situações de frustração e de dor daquele modo. Eu, adulto, educador, modelo de autoridade, agi sempre da mesma forma, fazendo a contenção, explicitando os sentimentos dela, dando nome para isso, dando recursos e possibilidades de enfrentamento, o que você pode fazer, sempre deixando ela escolher. Você pode se acalmar e continuar a atividade, ou se você não quiser participar, que chato, vamos sentir a sua falta, você vai ficar fora. E também fui ensinando para ela o que ela podia fazer quando ela ficasse muito nervosa. Ela podia sair para tomar uma água, ela podia pedir a minha ajuda, ela podia usar a respiração, que é um recurso que eu uso muito com as crianças. E eu fui notando que, em alguma medida, ela foi mudando alguns comportamentos. Mas o dia mais importante para mim, que efetivamente meu coração falou yes, né? Começa aí o processo de mudança, foi um dia também de uma atividade que ela queria dar a mão para mim e naquele momento ela teria que dar a mão para o outro adulto que estava disponível, que é a minha parceira. E eu falei, agora não, você vai dar a mão, porque hoje quem vai dar a mão para mim, porque as crianças brigam, né? Quando elas estão ali num espaço com afeto, num trabalho desse tipo, elas querem disputar o vínculo. E quando ela ia começar a chorar e ter o desdobramento recorrente e comum que ela vinha fazendo, ela olhou para mim chorando e disse, ai, me ajuda, eu quero me acalmar, né? Imediatamente eu abracei aquela garotinha e fiz todos os procedimentos recorrentes e disse para ela, parabéns, agora você está conseguindo dizer que está difícil para você, dá a mão para a pessoa que estava ali junto comigo e vamos continuar a atividade. Então, essa é uma situação real, recorrente de um trabalho. A mudança não se dá por decreto, mas ela dá pela regularidade e a intencionalidade dos adultos. Na medida em que o adulto mantém um comportamento com limite, com afeto, de autoridade amorosa, de uma ação intencional e não uma reação o tempo todo, eu tinha uma ação muito pensada onde eu queria chegar, no meu objetivo. Então, normalmente uma criança que faz birra, que se joga, que vem bater no adulto e vem querer chutar, o que a gente sente? Qualquer adulto normal sente raiva, sente tristeza, fica muito irritado. E qual que é a reação natural e primeira? Reagir. Eu reagi com meu filho, já contei isso, né? Quantas vezes quando meu filho lá era pequeno, que tinha esse comportamento, eu batia, eu me exaltava e depois eu ficava destruída, porque era uma situação muito ruim. E foi isso que me deu o input para ir buscar e fazer um movimento diferente. A primeira coisa é a tomada de consciência, porque às vezes a gente faz e nem se dá conta que nós mesmos temos ali o problema diante de nós e nós mesmos somos a solução. Nós mesmos podemos resolver esse cenário, essa situação a partir da mudança do nosso comportamento. Quando eu tô bem colocada, quando eu assumo o meu papel, quando eu sei do que me cabe fazer, quando eu tenho um objetivo claro, que nesse caso com esse trabalho é ensinar essa criança, a dar recursos para ela de enfrentamento dessas situações, a transitar e a reconhecer pelos afetos, a vivenciar e enfrentar situações de frustração, em situações onde ela não é atendida,
eu consigo sustentar aquilo que eu tô sentindo. Ah, Mara, você não fica irritada? Depende, né? Tem algumas situações que eu fico desorganizado e aí imediatamente eu foco, respiro, eu uso recursos para me reorganizar, porque eu sei que é fundamental ali naquele momento o papel que eu tô exercendo. Então eu dou conta do que tá acontecendo comigo e eu só posso dar conta do que tá acontecendo comigo se eu conheço. E aí mora a maior dificuldade. Quando a gente não conhece, quando a gente nem sabe que tudo isso que vai acontecendo com a criança vai nos afetando, vai nos trazendo desdobramentos e nós reagimos, vira uma bola de neve, vira um círculo vicioso. Na medida em que a gente suporta vivenciar a solidão e a angústia, suporta assumir a responsabilidade dessa educação e suporta dizer, se isso está acontecendo, eu sou responsável. Tem coisas que eu preciso aprender a fazer diferente. Ok, se eu sou responsável, eu vou buscar esses recursos, eu vou aprender a fazer diferente e imediatamente eu vou vislumbrando as mudanças em que eu preciso fazer. E isso, para mim, é uma alegria enorme, porque eu não só vou vislumbrando bem pertinho de mim crianças, né, que vão dando conta de mudar os seus comportamentos, que vão aprendendo a transitar pelos afetos, que vão se empoderando, assumindo a responsabilidade das suas atitudes, vão sendo melhor preparadas para estar nos diferentes ambientes, vão desenvolvendo autonomia, vão desenvolvendo a criticidade. Por quê? Que sujeito a gente quer para o futuro? Eu tenho certeza que você, pai, você, professor, você quer que o seu filho, o seu aluno, seja um agente do seu próprio processo, seja um protagonista, seja autônomo, seja crítico, seja reflexivo. E para que ele possa ser esse adulto, você, agora, nesse momento, precisa mudar o seu comportamento. Precisa se reavaliar, se reorientar, e tá tudo bem, porque todos nós passamos por isso. Eu precisei me orientar como mãe. O que me deu suporte para isso, meu lugar de educadora? Na hora que eu vi situações tão difíceis com meu filho, eu fui buscar todos os recursos profissionais que eu tinha para me reorientar, para me reconduzir, para mudar o cenário que eu estava vivendo com meu filho, que era um cenário muito ruim e que eu já contei. Era esse cenário que a gente tem hoje de birra, de enfrentamento, de agressividade, de você não manda em mim, eu não vou fazer. E tudo aquilo era gerador de um não saber, de uma impotência, de uma raiva enorme, né? E claro, muitas vezes eu reagi, muitas vezes eu bati, muitas vezes eu gritei e depois eu ficava destruída. E foi nesse processo com meu filho, na hora em que eu pude olhar e falar, caramba, sou eu o responsável, e sentir toda a dor do que eu tava vendo, ao mesmo tempo, opa, se eu sou responsável, sou eu que vou cuidar disso, sou eu que vou realizar as mudanças. A hora que eu mudei meu comportamento, imediatamente eu mudei os comportamentos dele e mudei o cenário da dinâmica da minha família e da relação com esse meu filho. Então é um pouco disso que eu estou falando. No Espaço Integrar, nesse curso e com as pessoas que eu vou acompanhando, tenho muitos pedidos para que eu realize esse curso online. E é algo que eu venho pensando e agora eu decidi, principalmente com os últimos estudos sobre a primeira infância, os desdobramentos, principalmente nos lugares em que eu transito, nos acompanhamentos, de ver a urgência desse cenário, a necessidade dessas crianças, desses pais e desses professores necessitando de um acolhimento, de um empoderamento para ocupar melhor esse papel. Eu resolvi transformar o curso A Circulação dos Afetos também num curso online. Por que eu resolvi transformar também num curso online? Porque o curso online eu vou poder atender um número maior de pessoas que não podem estar comigo no meu espaço, que não podem me acompanhar de alguma forma, estarão diante desses ensinamentos, dessas propostas que eu vou efetivamente apresentar no curso. Então, esse curso é especialmente para você, pai ou educador, que não pode participar do curso presencial, você terá o curso disponibilizado online.
Esse é o lançamento, estou fazendo o lançamento desse curso hoje. O curso foi preparado com carinho para você. Ele é um curso exatamente como o curso presencial. Ele está dividido em 11 módulos. Em cada módulo tem de 6 a 8 vídeos. E eu tive a preocupação de fazer com um tempo pequeno, porque eu sei que tanto o pai quanto o educador não tem muito tempo disponível para ficar na frente do vídeo. Esse curso tem o objetivo de tratar das dificuldades, cuidar da sua solidão, da sua angústia para ocupar esse papel. Esse curso tem o objetivo de empoderá-lo para que você possa realizar a sua autoridade de pai ou de professor com amorosidade, que você possa transformar o momento e o cenário com o seu filho ou com o seu aluno, que você possa desenvolver recursos para que a criança que está junto de você se torne o adulto que a gente almeja, que é um adulto autônomo, reflexivo, crítico, empoderado. Quais são os benefícios desse curso? Eu acredito de verdade que quanto mais sabidos, quanto mais nós sabemos de nós, quanto mais empoderados, quanto mais ferramentas e recursos nós adultos temos, mais condições nós temos de fazer intervenções melhores com os nossos filhos ou com as nossas crianças. Então, esse curso vai gerar um fortalecimento do autoconhecimento, um empoderamento maior sobre a sua autoridade, como desenvolver a autoridade amorosa, como desenvolver o limite com o afeto, como cair menos na armadilha do cotidiano, reagindo aos comportamentos do seu filho e cuidando para que seja uma ação mais bacana, mais assertiva. Vocês viram que eu tô correndo, que eu tô filmando e o sol aqui tá indo embora. Desse curso, eu vou disponibilizar 2 e-books. Um é um e-book totalmente focado para você, adulto, para que eu te acompanhe de perto, passo a passo. Eu vou estar o tempo todo de mão dadas com você. Você vai ter um contato direto comigo. E para esse lançamento dessa primeira turma online, eu estou abrindo um bônus especial que é cada casal ou cada educador que comprar esse curso vai ter direito a uma sessão de Skype comigo para tirar as suas dúvidas. Vou repetir quais são os benefícios deste curso. Esse curso vai fortalecer seu autoconhecimento, vai te empoderar para te ajudar a desenvolver a sua autoridade amorosa, aprender a lidar limite com o afeto, aprender a agir com maior intencionalidade e reagir menos. Vai transitar nas emoções, vai aprender a usar as emoções para reorientar as suas condutas. Eu vou estar o tempo todo te acompanhando diretamente, de perto. Você vai receber 2 e-books. O primeiro e-book chama Acordar, é um e-book de empoderamento para o papel de autoridade que você exerce. E o segundo e-book é sobre como lidar com as situações cotidianas da criança de 0 a 7 anos, e especialmente hoje para o lançamento do curso online. Quem comprar vai ganhar uma sessão por Skype comigo para tirar as suas dúvidas. E o preço de lançamento desse curso, que é um preço especial, é de R$ 1.197, divididos em até 12 vezes no cartão de crédito. Se você deseja acabar com a sua angústia, com a sua solidão, se você deseja fazer a diferença na vida do seu filho e do seu aluno, ajudando ele a lidar com a birra, com a raiva, ajudando ele a enfrentar situações de frustração, as situações de desafeto. Se você quer ter uma relação 100% melhor com seu filho, mudando o seu comportamento, se você não quer ter desdobramentos ou surpresas posteriores que podem ser
transtornos, medicalização, psiquiatra, psicopedagogo, se você deseja você ser um agente de mudança do cenário que seu filho ou seu aluno está envolvido, clique agora, compre esse curso, dê as mãos para mim, que eu vou te estar acompanhando diretamente. Seu contato será direto comigo, além da possibilidade da sessão por Skype que nós vamos marcar. Eu espero que você tome a iniciativa e que você se empodere, que a resposta da mudança do comportamento do seu filho para melhorar a relação 100% com ele está nas suas mãos. E você pode fazer isso agora, junto comigo, que eu vou dar as mãos para você durante todos esses anos de vivência e de estudo a partir deste curso da circulação dos afetos, num preço promocional de R$ 1.197 dividido em 12 vezes. Clica abaixo. Obrigada, um grande beijo para você e até o primeiro módulo do curso.